Zé de NASA, bebê. Dessa vez, ficar uma dica massa sobre estática, o famosíssimo teorema das três forças. É muito útil, resolve muitas questões, diversas naturezas, em especial, como o nome sugere, questões que o corpo está sujeito a três forças. Então, o que que diz esse teoremazinho? Ó? Que para um corpo ficar em equilíbrio, quando ele está sob a ação de três forças, é preciso que elas coincidam, que suas linhas de ação, ou seja, que as retas que as contêm se interceptem em um único lugar. As linhas de ação se cruzem, se cruzem em um único local. Então, por exemplo, se você tem aqui um corpinho assim, ó, um corpo extenso, um corpo grande, né? Para você colocar as forças em locais diferentes. Pois é, se você perceber que as forças vão cruzar-se em um único lugar, a força F1 aqui assim, ó, e a força F2 aqui assim, ó, aonde tem que estar uma força 3 para que esse corpo fique em equilíbrio? É o que que tu faz? Ó? Tu passa as linhas de ações, que são as retas que contêm as forças, aqui, ó, as linhas de ações. Essas duas forças já estão se encontrando aqui, portanto, a outra força, a linha de ação dela, também tem que passar naquele lugarzinho, ó, ó aquela. Agora, para saber se a força é para cá, para o sudeste, né, a força 3, ou para o noroeste, para lá, eu tenho que fazer um estudo mais detalhado dos momentos, né, das capacidades de giro. Mas esse é o famoso teorema das três forças, tá bom? Se eu fosse aplicar, sendo um pouco mais técnico, em questões, existem alguns modelos de questões importantes. Ó, primeiro, eu tenho aqui a parede, na parede tem uma tábua rígida, grande, beleza? E ela está suspensa por um fio. Ou eu boto o fio mais aqui, ou mais ali, ou mais lá na ponta. Aí, se o peso atua, claro, no meio da barra, por aqui assim, mais ou menos, ó, e aqui, neste ponto aqui, ó, neste pontinho aqui de nada, não pode ter atrito, é liso, ou seja, a parede tá, é lisa, ela não tem nenhum tipo de rugosidade. Aonde tu coloca o fio para que ela fique encostada apenas na parede? Aí, ó, aí aqui tem ou a tração passa aqui nesse ponto um, ou a tração ela se amarra aqui, né? Lá na parede, tração 2, ou ela se amarra aqui, a tração 3, ela vai até a parede, a tração, né? Pois tá. E aqui, claro, já que ela está apenas tocando, só tem a normal. Então, tu vê que essas três forças, que é o peso e a tração, e a normal, elas não vão se cruzar em um único ponto, a não ser neste ponto aqui, ó. Então, neste ponto aqui do meio, é que a normal, a atração e o peso vão se cruzar em um único lugar. Tá vendo? Se eu colocar, por exemplo, lá no ponto 3, estas forças têm que se encontrar lá em cima, ó. Aí a normal ela vai se inclinar, indicando, portanto, que tem atrito na parede. Legal? A do Enem foi uma da porta. Não sei se tu te lembra dessa da porta, que também está feita aqui no canal. Tá bom? Tinha as dobradiças da porta. Aí, como tem que estar as forças na dobradiça, de modo que a porta fique em equilíbrio. Aí a questão certa, a alternativa certa é essa daqui, ó, o peso, claro, bem no meio, ó. Aí tinha uma força que estava assim, ó, uma força que estava assim na dobradiça de baixo, e uma outra que estava assim na de cima, ó. Aí quando tu juntava as três forças, ela ia se interceptar em um único lugar. Só tinha essa. Muito massa, né? Mais uma de escada. Ó, aqui a parede e aqui o chão. E uma escada foi apoiada nesse ínter aí, ó. Aqui é a escadinha aqui, ó. Tchuc. Ó, aqui é a escada. Só que tinha um detalhe, ó. A parede, ela era lisa. Lisa, assim, ó. E o chão era rugoso. Tinha atrito aqui no chão.
tá bom? Aí, se essa escada fica parada, fica, porque aqui tem a normal, ó, aqui tem o peso, e como essas duas forças já se encontram bem aqui neste ponto, a terceira força também tem que passar naquele ponto para que ela fique em equilíbrio. E essa terceira força é uma mistura de uma normal para cima e uma atrita aqui para a esquerda, indicando, portanto, que ela fica assim em equilíbrio. Aliás, para encontrar esse θ aqui, a tangente desse θ é 1 sobre dormir. O mi, claro, o coeficiente de atrito estático, tá bom? Já se eu colocasse o chão liso, mesmo que a parede tenha atrito, a escada não vai ficar parada. Quer ver, ó? Ó, tá aqui a escada e ela não vai ficar parada. Não vai, não vai. A escadinha aqui, ó, feiosa assim mesmo. Aí aqui tem a normal, não tem atrito. Aqui tem o peso, ó. Como é que essas forças vão se encontrar, rapaz? Retas paralelas vão se encontrar lá na baixa da égua, no infinito. Então, mesmo que você coloque aqui atrito, essas três forças não vão se encontrar em um único lugar. Então, se a parede for rugosa, mesmo ela sendo rugosa, o chão sendo liso, o corpo rígido não vai ficar em equilíbrio, tá bom? Então é isso, muito massa, né? Gostaram? Dá o like aí, tamo junto, é Medinasa. Fui.